Eles morreram 1 milhão de vezes. Já pensou? Você e sua irmã está indo cursar a faculdade quando um rapaz misterioso com espada pergunta se pode falar com vocês. Vocês param para ouvir, mas quando simplesmente esse cara simplesmente parte você ao meio em frente da sua irmã e quando ele percebe que você está se regenerando, ele fala: encontrei a peça que eu precisava." Mas que vocês não sabem é que esse é um aventureiro que está procurando ali uma forma fácil de ganhar XP e, como um psicopata, acaba ali pegando você e sua irmã para ter ali a sua própria farm de XP infinito. Bom, mas sem enrolação, vamos para a história. Bom, essa história aqui começa no castelo do Rei Demônio, onde o grupo de heróis está atacando. Então, é nos apresentado aqui o primeiro membro, o espadachim Seiyan Ishiki, que parte para cima ali de alguns soldados esqueletos ali, partindo eles facilmente com sua espada. Então ele dá um grito ali para o Shika atacar, né? E o Shika é esse brutamontes aqui, que ele é o Shika Kango, o guerreiro, pegando a pilastra e arremessando em direção ao Rei Demônio ali, pois o Rei Demônio simplesmente ali desentrega aquela pilastra ali, falando para eles não se acharem raça inferior. E nisso ele lança uma magia de fogo simplesmente avassaladora. E nisso, a maga do grupo ergue ali um tipo de escudo de gelo, e essa é a maga Ayan Sagiri. Nisso, com o espadachim e o guerreiro ali quase exaustos ali, aparece ali quem? O suporte do grupo, o Tora Abi. Cara, meu Deus, olha esse nome. O espadachim ele fala boa Tora, meu Deus. Eles sentados ali, né, bebendo a poção, eles falam que está tudo pronto para você, Haruto. E nisso, um rapaz ali de cabelos brancos olhando para sua espada agradece ao pessoal. Então carrega a energia em sua lâmina, correndo em direção ao Rei Demônio. E o Rei Demônio pergunta: mas que poder é esse? E simplesmente o Haruto parte para cima, partindo a criatura ao meio. E esse é o herói Haruto Kira. Mudando de cena já com a notícia que o grupo da Guilda de Caçadores Rank S, White Lotus, derrotou o Lorde Demônio das Chamas, e vários figurantes ali comemoram que não esperavam menos de uma guilda Rank S. Bom, nisso temos aqui uma breve explicação do que é esse mundo, né? Já faz mais de 200 anos desde que os portais e criaturas apareceram nesse mundo, e diferente de outros mundos, de outras obras, esse aqui há 7 Lordes Demônios, não só um, as mais perigosas criaturas que ainda estão por serem derrotadas. E segundo a reportagem, esse é o primeiro Lorde Demônio a ser derrotado por algum grupo de heróis. O grupo do herói, caminhando pela cidade ali, eles são parados por alguns repórteres e vários figurantes dando os parabéns por eles terem derrotado o Lorde Demônio das Chamas. Então o herói fala ali que é tudo graças ao apoio de todos. Então a repórter ele faz uma pergunta: como vocês caçadores Rank S se tornaram tão fortes para poderem derrotar um Lorde Demônio? Nisso todos ali começam a assoviar ali, virar o rosto, rir, e o herói ali com um sorriso cínico fala que é claro que é com treinamento diário. Mudando de cena, o espadachim começa a falar ali: treinamento diário? Que piada! E o Brutamontes ali fala que você não está errado. E a maga responde ali que, claro que sim, todo dia uma dificuldade. E o Thor ali sentadinho ali fala que, bom, pelo menos nosso trabalho ali está feito. E o herói ali dando um sorrisinho sacana fala que isso aqui é necessário. E ele dá uma olhada para baixo e pergunta: vocês não acham, seus monstros? E é claro que esses são os irmãos, e é claro também o nosso prota, Kiryu Makoto e sua irmã, Kiryu Minori. Então, o herói ele caminhando até eles fala que é muito rude chamar vocês de monstros, não é? E fala que graças a eles dois, eles se tornaram fortes como o aço. Então, simplesmente, o herói pega a sua espada e arranca metade do rosto do nosso querido Makoto. Então, temos uma breve explicação que não importa se eles cortarem plantas, animais, mesas, ou até humanos, nunca que uma pessoa vai subir de experiência e nem ganhar pontos por isso. E normalmente, para subir de nível nesse mundo, é preciso derrotar criaturas vindo de outro mundo. Mas com isso, existem algumas exceções. Os imortais. E com aquele corte, o prota regenera sua cabeça ali instantaneamente, enquanto o herói está ali ganhando, digamos, seu XPzinho por ter matado o nosso querido Prota. Então o herói com um olhar de psicopata lambendo sua espada fala: se cortarmos esses dois, nós vamos subir de nível à vontade, eles vão ficar revivendo para sempre.
e começa a dar uma risada maléfica ali, dizendo que nunca foi tão fácil subir de nível. E os irmãozinhos tá tudo ali, tudo acabado, velho. Olha a situação dos meninos. Bom, então vocês já sabem daqui, o Brutamontes, a maga já começa a dar aquele sorrisinho, então daqui é só brutalidade. O Brutamonte, ele dá vários socos ali no Prota, desfigurando ele completamente, e a maga ali arremessa uma magia de fogo extremamente apelona, simplesmente desintegrando ali a irmã do Prota. Então todos começam ali um massacre sem igual. E depois desse massacre, o herói fala que se eles aproveitaram bastante o treinamento de hoje, e eles falam ali que excelente, está mais fortes do que nunca. E a maga fala ali que está exausta de ficar matando esses monstros. Rapaziada, o negócio tá ficando pesado. O Thor ali mexendo nesse computador ali, como ele é um psicopatinho ali por posições, ele fala que ultimamente as suas pesquisas não estão dando dados, porque quando ele dá venenos para eles simplesmente morrem, então não tem muito o que fazer. Nisso, o espadachim ali fala pra ele parar com essa bobagem e pra eles ir embora, ele se divertir com algumas mulheres ali. Então o Thor, com um olhar de psicopata, pega no cabelo da irmã do Prota e fala que está satisfeito brincando com essa garotinha aqui. E ele começa a falar ali, minha bonequinha, estou tão feliz hoje. E fala ali que infelizmente já fez de tudo com ela. E tem sido repetitivo demais. E o herói ali, escutando isso de fundo, dá uma olhada pra irmã do Prota com um olhar meio de psicopata. E o herói chega ali no Tora e fala, Tora, meu amigo, tem mais uma coisinha que você não fez com ela. E o herói com aquele sorriso ali de psicopata fala gravidez. E meu Deus, velho. E o Tora nojento aqui já começa a babar, velho. Começa a falar que o herói é um gênio. E o Tora fala que tudo que ele pensou ali foi matar, matar e matar. Mas nunca considerou criar uma nova vida. Meu Deus, rapaziada, eu não quero saber o que vai acontecer daqui em diante, não, velho. Tá ficando meio pesado isso aqui. O Tora ele fala pra Sagari ali, a maga, lançar uma hipnose na irmã do Prota. Então ela lança ali uma tentação de luxúria, uma magia ali de súcubos, né? Então, meu Deus, cara. A irmã do Proto ele começa, né, a coisar essa magia ali. Então, o espadachim fala que também vai se juntar. Meu Deus, vai se juntar ao Thor ali, cara. E a maga ali fala que esses homens são tão nojentos. E o herói ali com um sorriso de psicopata fala que mesmo que a irmã do Prota seja torturada várias vezes na sua frente, ele estar preso por correntes ali, ele não pode fazer nada. Então, esse maluco com um sorriso de psicopata fala que não há um programa mais divertido do que esse, então solta as correntes do nosso menino. E rapaziada, infelizmente ali a irmã do Prota ele tá sendo, né, abusada ali por aqueles psicopatas ali, velho. E o irmão do Prota, e o Prota ele sem poder fazer nada, né, ele começa a se arrastar ali, né, falando pra eles pararem. Então o psicopata do herói ele lança várias lanças ali prendendo seus braços no chão ali. Ele começa a gargalhar, fala que cara feia é essa. Então o herói fala ali que essa é sua magia abençoada. Para ali com a regeneração de um imortal. E ele começa a gargalhar mais forte ali, falando que não dói mais do que antes, você não acha? E o Prota, ele com raiva já fala que com certeza irá amaldiçoá-lo por toda a sua vida. Mas o herói manda ele calar a boca e crava a espada em seu pescoço, dizendo para não falar durante o programa, não é permitido. Você não sabia disso, seu monstro? Então o herói ali gargalhando fala que se quiser amaldiçoar alguma coisa, deveria amaldiçoar o fato de você ter nascido nesse corpo. E o Prota começa a chorar. E depois disso tem uma cena que eu já tô ficando meio agoniado, cara. A irmã do Prota tá ali, né, despida, né, porque os caras simplesmente abusaram da irmã do Prota. E eles começam a falar ali que foi uma boa fazer com essa aberração. Meu Deus, cara. E eles saindo ali conversando como se não tivesse acontecido nada. Eles começam a falar ali que é melhor eles saírem ali pra ir caçar em algum lugar ali como se não tivesse acontecido nada, né? Eu tô torcendo pra esses dois aqui, vai se lascar muito, cara. E eles fecham a porta ali, dizendo que com esse showzinho que eles fizeram, agora eles estão de bom humor. E eles falando que não é melhor amarrarem eles, mas eles falam ali que a porta é de aço, então não tem a possibilidade desses monstros escaparem. E o Prota deitado ali no chão em seus pensamentos fala que isso dói. E ele não consegue enxergar absolutamente nada. Sua irmã, ele vai em direção ao Prota e retira aquela adaga ali do pescoço do Prota. E ele fala que ela tirou a espada sem chance. Então a irmã do Prota, ele chorando ali, né? E o nosso Prota dizendo para ela parar, porque ela está com a faca apontando em direção a ele e começa a se esfaquear ali, falando nojento, nojento, nojento. Dizendo que queria esquecer tudo isso, esfaqueando várias vezes ali o seu estômago ali, rapaziada, cena forte. E ela diz que queria fingir que nada aconteceu e começa a amaldiçoar o seu corpo por ter nascido assim. Rapaziada, ela deitada ali chorando, fala pro seu irmão, por favor, faça isso parar. O Proto olhando para aquela lança divina, ele acha que com
essa lança divina, ele pode libertar a sua irmã do seu sofrimento, porque parece que essa espada acaba ali com a regeneração ali dos imortais, né? Pelo que parece. Então o Prota pede para sua irmã cortar os seus braços e suas pernas fora. Então a Minori pega ali aquela espada ali, vai em direção ali ao braço do Prota, e ela começa a quase chorar ali, dizendo que não consegue cortar e pede desculpa ao seu irmão. Mas nisso ali ela corta um membro e depois corta mais um, pedindo desculpas ali, chorando ali, por estar fazendo isso com o seu irmão. Então o Prota fala ali muito bem, que ela foi muito bem, e fala para ela atravessar ali o seu coração, para a sua regeneração ativar. Cara, olha o que esses grupos de heróis fizeram, velho. A irmã tem que matar o irmão, isso aqui mesmo sendo imortal, pô, isso aqui não pode acontecer não, velho. Que desgrama é essa? Então a Minori, ele pega ali a espada e atravessa o coração do seu irmão chorando, mas nesse momento ali, rapaziada, a irmã do Prota começa o quê? A ganhar um pouquinho de pontinho de experiência, e ela subiu de nível, e eles olhando um pro outro, ele pergunta por que o nível dela subiu, e o Prota ali responde, então quer dizer que nós... E eles se encaram ali, e a irmã do Prota fala, está pensando no que eu estou pensando? E o Prota fala que não pode matar sua irmã e não vai fazer isso. Então a irmã do Prota fecha seus olhos e fala que está tudo bem. Diz que ele não vai matar ela, e sim vai estar matando todos eles através dela. E ela fala para o seu irmão com um olhar de extrema raiva que nós vamos nos vingar. Nisso o nosso Prota fecha o olho e diz que sim, vamos nessa. Então, rapaziada, isso aqui é meio pesado, né? Os irmãos ali começaram a literalmente se matar. Muitas vezes, rapaziada. E cada uma delas, eles evoluíram cada vez mais. E cada vez mais eles se matavam, e se matavam, e se matavam. Tudo por sua vingança, rapaziada. Nossa, cara, finalmente, velho. Mudando de cena desse massacre, temos uma breve apresentação do Tora Abe, um candulo e o carregador de bagagens para a guilda Rank S White Lotus. Sua personalidade é quieta por causa de uma doença. No entanto, todos que o conhecem concordam que esse cara é extremamente esquisito. Então, voltamos mais um pouquinho no tempo, 3 anos atrás. Temos ali o Tora dissecando ali parece um Goblin, falando, vamos conectar esse órgão aqui, vamos cortar isso fora, não tem problema, e rindo igual um psicopata. E o herói chega ali falando, hehe, então quer dizer que você é um dirigente, Tora? E o Tora pergunta ali se é o Kira-kun, e o herói fala, isso é bem legal, mas você gostaria de dissecar algo ainda melhor? E ele pergunta ali, algo melhor? Caminhando ali no corredor, ele fala que no fundo da guilda, em um quarto, que é normalmente restrito. Bom, sem mostrar o resto dessa conversa, voltamos ali para outra cena, onde o herói está perguntando se eles querem glória. E eles perguntam ali do que o Haruto está falando. E o herói fala que daqui em diante ele vai mostrar algo somente para eles. E ele começa a falar que os seus futuros serão pintados com a glória que nenhum outro mundo possa alcançar. E o herói continua falando, se eles aceitarem isso, eles serão aprisionados num abismo que eles não vão poder mais escapar. E o herói pergunta se eles querem mesmo fazer isso e se eles ainda querem ir com ele. E o Brutamontes ali, todos ali começam a falar que seja glória ou abismo, a direção é a mesma, vamos nessa. O espadachim ali concorda, então o herói abre ali uma espécie de porão e diz que vai levar eles agora à glória e ao abismo. Eles começam a descer ali as escadas desse porão e o Prota ali começa a abrir ali uma porta, né? Acho que é a porta onde se encontra o Prota, né? E ele fala, deixa eu apresentá-los. Esses são Kiryu Makoto e Kiryu Minori. E todos ali já soam ali um pouquinho falando que isso é ruim. E claro, o herói fala ali pra eles relaxarem, que eles parecem humanos, mas são de uma linhagem bem diferente. Então o herói chegando perto fala que esses irmãos são da tribo imortal e parte ali a cabeça do Prota ao meio. E em seguida o Prota regenera ali sua cabeça rapidamente. E todos ali ficam assustados. Regeneração? E eles perguntam, a tribo de mortal ainda existe? E eles perguntam ali, mas o que tem a ver os imortais com nossa glória? Então o herói ele apresenta ali um celular que está conectado ali ao seu nível e fala que ao matar esses irmãos, ele já chegou ao nível 50 e todos eles se assustam. 50. E o herói fala que normalmente para subir de nível há necessidade de derrotar monstros, mas você também pode morrer. Então o Prota esfaqueia a irmã do Prota ali na barriga e fala, mas com isso eles conseguem subir de nível facilmente. Então temos ali o Thor ali já começando a surtar, né? E o
Prota não, né? Prota é meu escambau. O herói fala que... O que que foi, Tora? E o Thor ali começa a rir igual um psicopata e fala que isso é perfeito e simplesmente agarra o pescoço da irmã do Prota e diz que estava tanto tempo curioso para saber como é os órgãos e músculos de um humano e começa a esfaquear a irmã do Prota freneticamente, rapaziada. Rindo igual um psicopata. E ele começa a subir de nível babando ali igual um retardado. Meu Deus do céu, esse cara aqui tem problema. E ele começa ali a gargalhar, ai, meu nível subiu. E ele começa a tirar a faixa ali do rosto da nossa Minori. E ele fala, você é bem bonitinha. E ele começa a rir igual um psicopata e começa a esfaquear a Minori ali, arranca o braço, fala assim igual um psicopata. O que você sente quando morre? O que aconteceria se eu cortasse seu cérebro? E, meu Deus do céu. O espadachim ali fala se eles não morrem, então com certeza eles são monstros. Então nisso, eles três ali já dão um sorriso maléfico e fala, bom, já que eles não são humanos, então não há problema, não é? E daqui em diante foi só massacre atrás de massacre durante 3 anos, rapaziada. E voltamos ao presente, aonde o grupo de heróis ele está indo dar uma entrevista, né, na verdade. E eles perguntam ali para onde que o Tora foi, e o herói fala que ele disse que foi brincar com sua boneca. E eles falam ali que ele é um cara tão energético. E temos o Tora ali chegando ali na guilda ali, descendo as escadas, falando que está de volta para brincar com sua boneca. E ele chega e temos ali um massacre rolando, né? Com o nosso querido Prota esfaqueando sua irmã ali e subindo de nível. E o Thor ali igual um psicopata, não sei porquê, falando por que você está fazendo com minha boneca? Não mate a minha boneca, a minha preciosa boneca, meu Deus do céu, velho. E é claro, os irmãos emitindo uma aura sinistra, olham em direção pra ele e o cara chega a se assusta, porque na hora que ele olha, ele fala assim, esses caras não estavam tão magros noite passada? E rapaziada, olha o shape dos meninos, tá? Então tem uma breve explicação do que aconteceu aqui. Normalmente, quando se derrota uma criatura de nível baixo ou mais baixo, a quantidade de experiência que ganha é mínima. Mas se você derrotar uma criatura de nível mais alto que o seu próprio, a quantidade de experiência que é ganhada aumenta significativamente, rapaziada. Então, para pra pensar, os irmãos mataram um ao outro, aumentando de nível e matando um ao outro de novo, aumentando de nível, se matando. Então a experiência que Guerra ganha era muito maior. E o nível de ambos lhe aumentaram significativamente bem alto, rapaziada. E com essa evolução, com certeza, os seus corpos ali mudaram de formas bem rápidas. E temos ali, onde que a Minori ele já dá um soco, que explode ali o peito do seu irmão. E eles começam a andar em direção ao Thor, e o Thor ele já desesperado, o que são esses monstros? E ele só começa caminhando pra trás ali, dizendo ali o que ele vai fazer. E ele para ali numa grade ali, que ele fala que não sabe como eles se libertaram do esconderijo, e diz que não vão escapar daqui tão fácil. E aperta um botão ali, e os irmãos do Prota, velho, o Prota ele dá uma olhada e vê que o Thor libertou ali uma espécie de quimera, ele falando que é sua bichinha de estimação. E ele fala ali, Quimera-chan, devore esses dois. E o Prota fala ali, Minori, vamos começar a nossa vingança. E os caras liberando uma aura ali vermelha sinistra, velho. Isso é louco. Então o Proto olhando aquilo ali, ele fala, uma quimera, não é? Uma besta fundida. E o Proto pede ali pra sua irmã se afastar. E a irmã do Proto com medo ali fala, Nichan. E o Proto fala que está tudo bem, que ele vai cuidar desse probleminha. E o Thor ali falando que o Proto não entendeu a situação, porque são 2 contra 1. E o Thor fala para a sua Quimera-chan ficar calma e garantir que o Prota vai servir de alimento para ela. Meu Deus do céu. O Tora fala pra ele ficar simplesmente paradinho aí pra servir de alimento para sua quimera. E além disso, ele dá uma olhada pra irmã do Prota com esse olhar de psicopata e fala que deve ser divertido misturar uma quimera com a irmã do Prota também. E ele pergunta o que será que nasce de um filho entre uma quimera e um imortal. E a irmã do Prota chega, se assusta ali com a cara ali, meu Deus, cara, Tora ali, o que esse Tora vai apanhar, velho? Vai ser litorado. O Prota ele fala com um olhar sanguinário ali que vai derrubar esse mano, velho. E o Thor ali igual um psicopata e começa a arrivar em frente, seu inútil. Acha que tem chance contra mim? E a Quimera parte pra cima do Prota,
mas o Prota consegue desviar facilmente e aquele ataque ele chega, varou a parede e o Prota pensa que essa velocidade de poder ele não esperava por essa. E no mesmo instante ele aparece uma mão ali com a faquinha ali quase perfurando o peito do Prota ali. Só que o Prota consegue defender rapidamente ali com o seu braço e o Thor ali falando pra ele não fugir. Bom, ao subir de nível, há uma chance de a pessoa despertar ali um poder especial, né? E sua natureza ele muda com base na classe e experiência da raça. Bom, e a classe do Torab, né? São trabalhos estranhos e chamado assim porque ele pode realizar várias tarefas. E as classes que o Tora domina são item de especialista, domador de besta, farmacêutico e assassino, claro. E com isso, a habilidade que ele possui permite ele conectar diferentes locais usando um tipo de torção espacial. E mesmo sendo um suporte para a guilda Rank S, ele possui habilidades que o qualificam para estar na guilda mais forte. Nisso ele faz aparecer seu braço ali várias vezes ali em direção ao Proto. O Proto consegue desviar ali não tão facilmente, né, se defendendo. E enquanto isso, a Quimera parte para cima arrancando o braço do Proto e o segurando com sua cauda ali, o levantando para cima e arrancando ali o seu outro braço e o arremessando na parede. E o Thor ali começa a rir igual um psicopata, dizendo que mesmo que o Proto tenha subido de nível, a única habilidade que você tem é de regeneração. Que fracote. E ele fala ali, o Thor continua falando que ele não passa de um fracote e é inútil diante do nível dele. A irmã do Proto ali de fundo fala, Nichan. Só que nesse momento, o Proto ele fala que entende, regenerando ele seus braços, e fala ali para a sua quimera que esse nível ainda não é o suficiente, e manda ela devorar logo de vez o nosso Proto. E nisso, a quimera abocanha o nosso Proto, deitando no chão ali, e o Tora fala que mesmo que ele possa se regenerar, ele não escapará da Quimera Chan. E nisso a Quimera para de martigar ali o Prota e o Thor ali já começa a falar, ué, Quimera? E de repente, a Quimera cai no chão morta, rapaz. E tem um buraco ali no peito do Prota ali, que a bocada ali foi forte. E o Thor sai correndo ali perguntando o que houve com sua Quimera Chan, e o Prota começa a levantar ali, se regenerando. E o Thor ali já começa a falar, você a matou, você a matou, você matou a Quimera Chan. E parte pra cima do Prota esfaqueando ali, morra, 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 morra. E o Prota dá uma encarada assim, fala, não me faça sangrar tanto, senão você vai morrer. E o Thor fala, do que ele está falando? E ele começa já a sentir uma dorzinha e fala, que porra é essa? O sangue do Prota tá derretendo a pele do mano. Ai, que delícia. Começa a derreter ali, o Tora começa a falar, tá quente, tá queimando. E essa é uma das habilidades do nosso menino, a habilidade de encantamento de veneno, toxicação. Uma habilidade ali que transforma o alvo em um veneno extremamente letal. E nesse caso, o alvo é a própria carne e sangue do Prota. E o Thor se pergunta se é possível, ele ganhou outra habilidade. E ele fala, como assim, sem treinamento para isso? Ninguém deveria ser capaz de adquirir nada além de uma habilidade inata. E o Prota ali fala, treinamento? Não é porque você ficou envenenando eu várias vezes para ver se eu ia morrer? E repetiu isso várias e várias vezes? Então Tora gritando ali de dor, o que o Prota faz? Pega uma adagazinha, ele corta ali o seu pulso e fala, tome seu veneno de volta, derramando sangue em cima do Tora, rapaziada. Ai, que delícia. E de repente dá um chute ali nele, o arremessando na parede. E ele começa a pedir por ajuda, para, por favor. Começa a chorar. Ô, coitado. E o Prota fala ali, quem foi que roubou a vida calma que nós tínhamos? Porque mesmo o Prota e sua irmã gritando de dor, quem disse que eles pararam? E o Prota fala que se fosse só ele não ligaria, porque ele foi o menor dos problemas. Mas o que eles fizeram com sua irmãzinha não tem perdão. E dá-lhe um soco atravessando o estômago do Tora, rapaziada. E o bicho ficou só o bagaço da gaita. E ele começou ali a pedir por ajuda, alguém me ajude. Só que o Prota o quê? Toma aqui um pouquinho de cura. Mais uma habilidade do Prota, cara. Cura, velho. Que isso? O Prota simplesmente cura o Tora ali e o Tora fala, por quê? E o Prota com um olhazinho ali fala, não é óbvio? Quem disse que isso vai ser o suficiente para saciar a sua raiva? E o Prota fala, é mesmo? Você não fez uma pergunta para a sua irmã? Qual foi a pergunta mesmo? Como é a sensação de ter as entranhas destruídas por uma faca? Então o Prota dá um sorriso ali maléfico, rapaziada, ativando sua magia de cura e fala que ele está prestes a descobrir qual é a sensação.
Então eu acho que é isso que se chama de karma, hein, rapaziada? Ah, e cortando de cena ali, os heróis começam. Os heróis, não, o grupo do herói começa a chegar ali falando que finalmente chegou. E um deles fala que com certeza o Tora deve estar brincando com sua bonequinha até agora. Ou coletando algos, ou algo assim. Então o herói fala que parece bom e pede pro Seiya, o espadachim ali, e buscar o Tora ali rapidinho para eles conversarem. E o espadachim descendo ali as escadas do porão, ele começa a chamar pelo Tora. E ele entra na sala se perguntando que porra é essa, com a Quimera ali morta no chão. E pergunta ali, ei Tora, cadê você? O que aconteceu aqui? E na hora que ele olha, ai rapaziada, quem é que tá ali? Só o pozinho, igual um sacrifício, filho. Jorrando sangue, rapaziada. Exatamente. O que esse menino aqui sofreu não tá explicado, filho. Eu tô feliz. Eita. Bom, agora mudando um pouco de perspectiva ali, apresentando cara com força de Adam Tita, o artista marcial classe S, o mais forte de seu país e um homem de poder. Kango, o guerreiro. Dizem que ele é capaz de arriscar a própria vida pelos seus companheiros, mas aqueles que realmente o conhecem sabem bem a verdade sobre sua crueldade sem limites. Bom, e daqui em diante eu não vou falar muito, né? Que é mais ele sendo elogiado por alguns figurantes, falando que ele é incrível, que ele sobe de nível tão rápido, falando que nada disso é importante, o importante é o esforço de cada um, e vai falando não sei o que lá. Só que nisso temos um breve deslumbre ali, né, do que esse esforço que ele quis dizer. Ele tá ali simplesmente amassando o Prota e sua irmãzinha várias e várias vezes ali com uma crueldade absurda. E subindo de nível, é claro. E falando que isso é um tédio ali. E mas vocês sabem, né? Tortura e tortura e tortura. E voltando aqui para um presente, né? Temos ali o herói não, o espadachim Seiya ali chamando o guerreiro ali, falando que aqueles caras, né, amassaram o Tora ali, e ele chegando ali, abrindo a porta, ele se grita ali bem alto, Tora! E o herói ele pergunta, e aqueles irmãos? Aqueles irmãos? E isso lá atrás, lá, ó, tem uma mensaginha, ó. Eu com certeza vou matar você. Ai, moleque. A mensagem. E o Seiya ali, o espadachim, perguntando que não sabe onde eles estão. E quando ele chegou ali, eles já tinham desaparecido. E o guerreiro ali, né, olhando ali pro Tora, falando, ei, Tora, se controla, você vai ser salvo. E olhando pro computador ali, ai, 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 que o Prota, acho que o Prota gravou, rapaziada. Tá lá o bicho amassando o Thor ali amarrado, velho. Que delícia, velho. É isso que é vingança. E o guerreiro ele começa a bater no chão, falando, nossa, que crueldade num lugar desses, num lugar escuro desses, velho. Oh, meu Deus, esse cara aqui não é possível não, velho. E ele jura ali que vai matar eles. E o herói tá olhando ali, ele saca sua espada e todos se assustam ali pedindo pra ele parar. E só que no mesmo instante, o herói arranca ali a cabeça fora do Tora. E o Brutamontes ele parte pra cima do Haruto perguntando o que ele tava fazendo. O Tora ainda podia ser salvo. O herói fala que o Tora não tinha condições para sobreviver e mesmo se sobrevivesse, seria só mais sofrimento pra ele. E o resto do grupo fala que é exatamente isso. Mesmo com magia de cura, a tamanha tortura que o Tora sofreu foi brutal demais para ele sobreviver. Nem mesmo a magia conseguiria curar ele. E o Brutamontes ele ajoelha ali falando droga, batendo no chão, chorando, falando que jura que vai matar eles. E o herói ali com a cara de psicopata ali, falando inútil, né? Com certeza acho que ele tá falando do Tora. E o Sei ali, o espadachim, já fala ali, Haruto, o que você está falando? E o herói fala, o que está acontecendo? Sei alguma coisa? E ele vira de ladinho e fala que não, não é nada. Então o herói fala que tem que informar as autoridades que o Tora faleceu. Porque ele é um herói que salvou o mundo. Faleceu, né? O cara arrancou a cabeça. A maga ele fala que eles devem contatar a polícia primeiro. E o herói ali com o olhar ali de sei lá que cara é essa aqui de ódio, fala que não, primeiro eles devem preparar uma transmissão online. E cortando de cena aqui desses psicopatas, temos ali o Prota e sua irmã correndo na floresta. A irmã do Prota acaba tropeçando ali. E o Prota já fala, Minori, o que aconteceu? E a irmã do Prota fala que suas pernas estão fracas ali. E o Prota fala que, que ela não precisa se esforçar tanto, né, pra ficar de pé. E diz que vamos descansar um pouquinho aqui, já que eles não estão longe o suficiente. E eles encostados ali numa árvore, eles falam que finalmente eles escapou, não foi? E o irmão fala que sim, eles conseguiram. A irmãzinha do Prota ali olha pra lua e começa a chorar, rapaziada. Triste, hein? E o Prota ali acaricia ali sua irmã ali, falando que agora está tudo bem.
e que a partir de hoje ele vai a proteger com todas as forças. E depois de choros ali, choros, ela acaba dormindo ali no colo do Prota, né? E o Prota fala que com certeza ela deve estar exausta. O Prota pensa ali que não sabe que hora que eles vão atacar novamente e fala ali que vai ficar acordada por enquanto, mas o Prota quase pegando no sono ali, ele sente uma presença ali, uma presença de pura maldade. Então ele levanta ali e vai em direção àquela presença, cortando de árvore em árvore ali, dizendo que não há problema ele de deixar sua irmã ali, porque com o nível que ela tem, ela deve estar segura. Então o Prota chega ali perto de uma cabaninha e pergunta: será que é aqui? O Prota pensa que com certeza já deve ter o notado ali. E nesse momento, um assassino ali aparece atrás do Prota, esfaqueando seu pescoço. O Prota cai ali de pé daquela árvore ali com sua mão no pescoço ali, e chega ali 4 assassinos, por assim dizer, né? Temos ali que parece ser um assassino, um espadachim, uma maga e um brutamontes ali. O Prota com seu pescoço ali já curado ali, né? Que eu acho que ele morreu. O Prota se vira ali e pergunta quem são eles. Então o Prota ali cercado ali, os caras começam a falar entre si: ei, é esse cara aqui, não é? E um ali responde: não tem nenhuma mulher com ele, mas provavelmente deve ser. E eles começam ali a falar que vamos pegar esse cara e ganhar 500 milhões, o trabalho mais fácil. E a maga ele fala que com certeza vamos terminar isso aqui rapidamente. E ela usa uma magia ali de aumento de força em geral ali. E um brutamontes ali com o porrete fala que lá vai ele e dá-lhe uma martelada ali na cabeça do Prota. E diz que isso foi fácil demais, porém, Prota ali com seu pescoço torcido, bota o pescoço no lugar ali. E os caras já ficam o quê? Eu jurava que ele tinha morrido. E o Prota dando aquelas estraladinhas de fodão, fala: vocês são capangas dele? E eles calados ali, o Prota fala: vocês não vão responder? Bom, que sejam, então quer dizer que vocês são inimigos. Então o Prota já parte com velocidade ali atrás daquele brutamontes ali, atravessando ali sua barriga com um soco, que eu acho que não atravessou, só deixou o cara ali inconsciente. E o Prota fala que não importa quem sejam eles, serão todos esmagados. Então o assassino ali parece ser um espadachim também, parte pra cima do Prota. O Prota defende com seu braço, mas seu braço ali é arrancado, pois o Prota agarra seu braço ali e arremessa em direção a ele ali, e já vira ali regenerando seu braço, pegando na cara do cara e dando um soco com o braço, regenerando-lhe, amassando a boca do cara no chão, e fala ali: bom, só restou você, né? Então a maga ali já fica ali com um semblante de medo ali, prepara ali um relâmpago roxo ali e mira em direção ao Prota, acertando ele em cheio, e ela fala que não importa o quão rápido ele seja, ele não pode desviar de um raio. Mas quem disse que o Prota precisa desviar? Então ela começa a atacar várias vezes aquela magia de raio, e o Prota andando tranquilamente em direção a ela, falando que ela não vai escapar. Bom, depois disso aí, né, temos ali eles amarrados ali nas árvores ali, que eu acho que o Prota rapou geral, velho. Cê é louco. Roubou roupa nova, mochila, roubou geral. E ele fala: bom, essas roupas aqui serviram perfeitamente, cara. Aí o Prota amassou geral ali como se não fosse nada, pô. Que isso? Então o Prota chegando ali, né, acho que sua irmã tá dormindo, ela começa a acordar ali, ele pede desculpa por ter acordado ela, e ela pergunta da onde que vieram essa roupa. E o Prota fala ali que, bom, as pessoas do bem ali deram essa roupa ali pra ele, né? Eita, com certeza. A irmã do Prota dá um sorriso ali, né? E fala: que bom, então. E ele fala: também trouxe roupas pra você. Então ela veste ali a roupa ali, né? A roupinha bonitinha. E o Prota cortando seu cabelinho ali. E os mano agora tá dripado, fio. Ó, cê é louco. Eles começam a caminhar ali na floresta ali por algumas horas. Eles acham ali uma cachoeira com espécie de caverna. E eles falam ali que eles vão descansar aqui por enquanto, né? A irmã do Prota fala que entendido. E o Prota vasculhando ali sua mochila. Ele acha um docinho ali. A irmã do Prota já pergunta se pode comer. E ele fala que sim, mas tem pouquinho. Então come pouco, né? Por favor. E ela agradece ali ao seu irmão, ele também pega um negocinho ali pra comer. E o Prota pensando ali que os caras que atacaram ele só tinha roupas, armas e comidas de emergência. E não tinham muitas informações. E ele fala ali pra sua irmã Minori que ele provavelmente vai lá na cidade agora coletar algumas informações e reabastecer ali o estoque, né, de suprimentos, porque os caras não têm nada pra comer. Então ele prepara ali sua roupa ali e diz que vai lá rapidinho. E a irmã do Prota fala ali que entendido, que vai ficar esperando ali, né, com certeza, que se sair dali é perigoso. Então o Prota já na cidade ali, ele fala que incrível, faz tempo, né, que o cara tá preso naquela guilda maldita lá. Bom, o Prota saiu de uma loja ali que parece que ele vendeu todos os equipamentos daqueles caras lá que atacaram ele. Então ele vai no mercado ali comprar algumas coisas ali, né? Algumas comidas. E o Prota sentado ali na rua pergunta o que ele deve fazer agora. Porque o Abe que ele derrotou é fraco comparado aos outros membros do grupo do herói. Todos aqueles caras são monstros verdadeiros, cara. E o Prota pensa ali que para arrastar cada um deles para o inferno, ele precisa descobrir a fraqueza de cada
Então o Prota olha pra cima ali, tem um balão ali com algumas informações, com o grupo do herói falando que um dos membros da sua equipe foi morto, o seu querido amigo Tora. E ele começa a fazer um discurso aí dizendo que aqueles que o mataram nunca serão perdoados. E os figurantes ali vangloriando ali o time, falando que esses caras são cruéis demais. Tortura, você diz, e não sei o que, e eles começam a falar vida longa, a White Lotus. Então, aparece no outdoor ali quem foram esses que mataram o querido Tora. E tá ali a foto da Minori Kyuri e o Makoto Kiryu, os dois irmãos. Por isso que aqueles caras atacaram o Prota pensa ali, né? E o herói chorando ali, falando que se eles estão vendo isso, não importa onde que eles estiverem, eles não vão escapar, velho. Que lágrimas de crocodilo é essa aqui, velho? E os figurantes ali, né, clamando que eles vão pagar, com certeza. E diz que também vão ajudar o Tora. Vamos encontrar eles, com certeza. E o Prota pensando, então quer dizer que vocês pretendem continuar escondendo seus pecados? E o Prota já ativa ali seu olhar de ódio e fala: se é assim, então eu mesmo cuido disso.